Olá, bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de Noções Básicas de Direito e Constituição. Hoje nós vamos continuar na leitura do documento constitucional e vamos discutir sobre duas categorias de direitos. É a categoria dos direitos sociais e a categoria dos direitos políticos. Relativamente à categoria dos direitos sociais, nós ainda vamos estar discutindo direitos fundamentais, mas enquanto aqueles direitos lá do artigo 5º vão versar sobre direitos individuais e garantias individuais, aqui a gente vai estar pensando uma perspectiva mais social. Naquela aula a gente viu que tem uma categoria de direitos que demandam um comportamento negativo do Estado, ou seja, uma inação. O Estado precisa respeitar as liberdades e as escolhas individuais de cada cidadão. Nos direitos sociais, a gente vai ter uma categoria de direitos que demandam uma prestação positiva do Estado. O Estado precisando atuar para garantir alguns direitos. Quando a gente estuda lá no direito constitucional essa evolução de direitos fundamentais, a gente vai ver que tem direitos fundamentais de primeira geração ou primeira dimensão, como alguns autores colocam, que seriam esses direitos mais liberais, que demandariam uma inação do Estado, e direitos de segunda geração ou segunda dimensão, que seriam esses direitos, de conteúdo mais social. E os contextos históricos em que cada categoria desses direitos se desenvolveu e se perpetuou na realidade constitucional vai ser bem específico. Os direitos de primeira geração estão ali relacionados com o Estado liberal, com os primeiros momentos, as primeiras etapas do movimento de constitucionalismo. E os direitos sociais têm a ver com um momento posterior, depois de experiências históricas específicas. Então a gente tem ali a Constituição do México, a Constituição de Weimar, trazendo essas categorias de direitos de uma maneira muito interessante. Então, são momentos e contextos históricos específicos, e a gente ainda vai ver lá no direito constitucional, quem for realmente aprofundar nesse nível, que existe uma terceira geração, terceira dimensão de direitos fundamentais relacionados a interesses difusos, coletivos. Também tem quem fala em direitos de quarta geração, mas enfim, essa é uma discussão mais específica, e aqui no nosso contexto de um curso de noções básicas, esses conhecimentos que a gente tem da forma que eu estou apresentando já são suficientes. Relativamente aos direitos sociais, eu convido vocês a lerem o artigo 6º da Constituição, que vai trazer uma lista de direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. O que é que todos esses direitos têm em comum? Eles demandam que o Estado atue para promover segurança, para promover lazer, para garantir a saúde, a educação, a alimentação. Então são direitos que não vão ser resolvidos apenas se o Estado respeitar nossa existência e nossas escolhas. O Estado agora precisa ser um garantidor desses interesses. Então essa é a lógica dos direitos sociais. Nesse contexto de um Estado mais social, nós precisamos garantir que todas e todos tenham acesso a recursos, à saúde, à educação, a valores básicos para que a vida seja de fato digna. Isso é bem interessante. E aí, se a gente analisa os artigos seguintes, a gente vai ver, por exemplo, no artigo 7º, uma longa categoria de direitos que vai trazer aí uma proteção aos trabalhadores. Direitos relacionados ao salário, ao seguro-desemprego, fundo de garantia, uma lógica de estabilidade da relação de trabalho e também de uma assistência para o trabalhador no momento em que ele não está mais numa relação de trabalho. Ter uma garantia material, ter uma garantia de recursos básicos para garantir a sua subsistência é uma necessidade de qualquer pessoa. Se eu não tenho condições de comprar minha alimentação, comprar meus recursos, garantir minha moradia, eu não vou ter dignidade. Então, nessa perspectiva, os direitos sociais vêm como uma categoria de direitos que busca garantir esse aporte patrimonial mínimo, esse acesso à renda, para que todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras tenham acesso à dignidade nessa perspectiva, certo? E a sequência dos artigos dessa categoria aí, do capítulo que vai falar sobre direitos sociais na Constituição, vai trazer muito essa perspectiva de direitos dos trabalhadores, da organização sindical. Então,
a lógica dos direitos sociais na nossa Constituição é essa, e historicamente, né, a gente também precisa que vocês entendam que saúde, educação, lazer, todos esses valores são relacionados com essa temática dos direitos sociais. O Estado não precisa apenas respeitar nossos direitos, ele também precisa agir. Então, esse é um momento em que o constitucionalismo dá uma virada na chave. Por quê? Porque a gente viu que, tradicionalmente, eu penso o constitucionalismo como um movimento que vai garantir, né, uma limitação dos poderes do Estado. Mas agora ele também vai demandar, né, a Constituição vai demandar que o Estado preste garantias, que o Estado garanta direitos, certo? Na sequência do texto constitucional, nós temos dois capítulos importantes. O capítulo que vai falar sobre nacionalidade e o capítulo que vai falar sobre direitos políticos. Esses dois capítulos buscam, né, trazer a perspectiva da identificação de quem é brasileiro para fins de proteção de direitos aqui no nosso território nacional, na categoria, né, de brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Lembrando que os estrangeiros também gozam de proteção, mas têm direitos limitados relativamente à vida política. E também nós vamos ter uma lógica de destinação, de explicação sobre direitos políticos. Então, são duas categorias também bem importantes. Relativamente à nacionalidade, a Constituição vai trazer uma divisão de brasileiros natos, ou seja, aquelas pessoas que nasceram no Brasil ou nasceram no estrangeiro, sendo filhos de pais brasileiros a serviço. Por exemplo, se um diplomata está numa missão diplomática e tem um filho fora do país, esse filho será considerado brasileiro, mas se um nacional, se um brasileiro que não está a serviço, né, está morando fora, enfim, fazendo uma outra questão da sua vida, se ele tem um filho, esse filho também teria a possibilidade de ser registrado perante a autoridade brasileira ou de buscar a nacionalidade brasileira no futuro, numa categoria de brasileiro nato, ou seja, né, esse brasileiro que teria direitos plenos, vamos colocar assim. Já a categoria dos brasileiros naturalizados é aquela categoria de pessoas que não nasceram no país, nem são filhos de pais brasileiros que buscam sua naturalização, mas que moram aqui, estrangeiros que moram aqui e cumprem requisitos para solicitar a sua naturalização. Esses brasileiros natos e os naturalizados, né, têm direitos muito parecidos, direitos próximos, sendo que tem uma pequena diferença. Os brasileiros naturalizados não podem ocupar alguns cargos. Por exemplo, o cargo de presidente e de vice-presidente da República, as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não podem ser ministros do STF, não podem ocupar carreiras diplomáticas, né, a carreira de diplomata, não podem ser oficial de Forças Armadas, não podem ser ministros de defesa. Salvo essas exceções, né, salvo esses cargos, o brasileiro naturalizado tem direitos equiparados com o brasileiro nato. Uma pessoa que recentemente teve, né, sua naturalização é a Paola Carosella. Né? Eu adoro a Paola, sempre assisti os programas dela, e ela recentemente se naturalizou brasileira. Ela é argentina de nascimento. E ela não poderia, por exemplo, ser a nossa presidenta. Eu adoraria que a Paola fosse nossa presidenta, mas ela não poderia concorrer a esse cargo por ser uma brasileira naturalizada. Mas uma pessoa que não nasceu no Brasil, mas é brasileiro nato por ser filho de pais brasileiros, num contexto específico, é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é deputado federal e ele ocupou um desses cargos listados aqui nas exceções que os brasileiros naturalizados não podem exercer, né, esses cargos. O Rodrigo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados, por 2 mandatos, inclusive. Então, veja, ele, apesar de ter nascido fora do país, ele nasceu no território chileno, ele é brasileiro nato porque os pais dele são brasileiros, ele cumpre os requisitos aqui para ser brasileiro nato. Se ele fosse brasileiro naturalizado, ele poderia ser deputado federal, mas não poderia ter sido eleito presidente da Câmara dos Deputados Federais, né? A Câmara dos Deputados. Então, né, nós vamos entender ainda o que é a Câmara, como que o Poder Legislativo se estrutura, mas eu já preciso que vocês entendam aí, né, que existe essa exceção para ocupar alguns espaços da nossa vida política para brasileiros que não nasceram no país, brasileiros que são naturalizados.
Seguindo mais à frente, quando a gente chega nos direitos políticos, nós vamos ver lá no artigo 14 da Constituição que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. A maneira como a gente pode exercer a vida política, né, os direitos políticos no Brasil, está relacionada com a democracia representativa. Nós elegemos deputados federais, senadores, que vão, no âmbito da União, exercer, né, o poder legislativo através do nosso voto. Nós escolhemos essas pessoas, e no âmbito dos estados e municípios nós também elegemos deputados estaduais e vereadores que vão falar por nós nos parlamentos, exercendo essa democracia representativa, indireta. Mas também temos meios de nós mesmos, cidadãos e cidadãs, de forma direta, participarmos da vida política, exercermos diretamente a soberania popular, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. São figuras assim pouco usadas, né? Mas o plebiscito ele tem a ver com a aprovação de uma medida que será proposta. O referendo ele tem a ver com a validação de uma pauta que foi discutida e precisa de referendo popular. E a iniciativa popular é uma questão bem interessante. É a possibilidade de os cidadãos se unirem e elaborarem um projeto de lei e encaminhar esse projeto para o Congresso Nacional. Certo? Isso aconteceu poucas vezes. Algumas dessas vezes, né, que são interessantes de destacar, foi nas articulações que culminaram na Lei 8.930 de 94, a lei que resultou numa modificação dos crimes hediondos para ter uma punição mais dura para quem comete homicídios dolosos. Esse movimento popular que deu origem a essa lei, se seguiu ao assassinato da atriz Daniela Pérez. Ela que foi brutalmente assassinada, ela era uma atriz que estava no ar, estava numa novela e foi assassinada. A mãe dela é uma autora de novelas. Então, essa comoção popular resultou numa articulação de cidadãs e cidadãos que propuseram ao Congresso Nacional essa lei para alterar a lei de crimes hediondos e tornar mais rígida a punição para homicídios nessa modalidade. Também tivemos a Lei 9.840 de 99, que, né, trouxe um combate à compra de votos, está ali relacionado à corrupção, aos direitos eleitorais. Então, essa também foi uma lei de iniciativa popular, assim como a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, que buscou trazer aí requisitos mais rígidos para os candidatos a cargos eletivos. Então, você vê que o que costuma mobilizar o interesse coletivo, a articulação popular para resultar projetos de lei, são pautas, né, voltadas a essa discussão dos direitos eleitorais, do combate à corrupção. Então, parece-nos que essa discussão do combate à corrupção é algo que mobiliza a população. Né? Pena que a gente só enxerga essa questão em alguns momentos, que a gente, né, faz uma lei de iniciativa popular para combater isso, mas a gente acaba elegendo através do voto pessoas que costumeiramente se envolvem em escândalos de corrupção, tanto nos legislativos dos municípios, dos estados, como também nos executivos. Não é raro a gente ver escândalos de corrupção. Então, essa nossa percepção de que a corrupção é algo a ser combatido é algo que mobiliza, sim, o interesse coletivo. Mas, na hora de votarmos nos representantes, parece que é difícil a gente conseguir eleger pessoas que fujam dessa perspectiva. Óbvio que tem muitos parlamentares e muitos gestores públicos que têm um perfil bacana, mas a gente vê, né, costumeiramente escândalos de corrupção, principalmente no âmbito dos legislativos, né, dos gabinetes de parlamentares, enfim. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar bem atenção na hora do voto. Nós vamos eleger alguém que vai falar por nós e que vai também ter acesso ali a um aporte do patrimônio público para movimentar verbas de gabinete ou verbas de secretarias, ministérios. Então, é preciso que a gente escolha, sim, pessoas idôneas para ocupar esses assentos, certo? Então, na sequência aqui dos direitos políticos, né, nós vamos ter algumas disposições sobre tanto questões, né, relativas à soberania popular, como também algumas questões relativas à nacionalidade, né, e aspectos dos direitos
dos nacionais, mas eu acho que o que importa para vocês saberem sobre isso aqui no curso de Direito Básico é mais ou menos esse nível de informação. Na sequência, a gente chega na parte interessante, que é a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Chegou a hora de a gente entender como que funciona esse país, quem que é o deputado, quem que é o senador, né? A gente viu aí recentemente a Anitta fazendo umas lives e debates com a Gabriela Prioli, colocando dúvidas muito honestas, muito legítimas. Existe deputado estadual, municipal? Como que funciona tudo isso? A gente sabe que as pessoas costumam ter uma grande dúvida, muitas confusões relativamente a esse assunto, e chegou a hora de a gente ficar expert nessa organização com base no texto constitucional. Vamos lá?